Povo de Deus, povo de Deus. Cadê o povo de Deus? Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Olha lá. Esse cabinho aqui pra cá. Pronto. Vamos chegando, gente. Depois da semana toda sem termos a nossa live. O Gleison já tá aí, ó. Aqui do meu lado. Bem-vindo, Gleison. Deus te abençoe. Pastora Paula, bem-vinda. Simone, bem-vinda, querida. Aí, John. Grande abraço, negão. Bem-vindo. Silvana, bem-vinda. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu tenho que arregalar o olho aqui para me ver aqui, tá entrando. Vão chamando já o povo aí, gente. Rosney, bom dia, bem-vinda. As crianças estão aí. Pastor Hélio, bom dia. Os meninos estão aí, pastora Paula. Luiz! Luiz, agora eu senti firmeza, negão. Você é positivo, hein? Bem-vindo, Luiz. Um beijo na família aí. Xerri, bem-vinda. Beijo. Rita, bem-vinda. Ricardo, bem-vindo. Deus abençoe. Glória a Deus. Tem que abaixar? Tá, não, tem que abaixar o telefone, porque tá dando um blucutuque aqui, ó. Derek, bom dia, Derek. Deus te abençoe, meu filho. Grande abraço, Derek. Dona Selma, eu não sei se é Dona Selma, provavelmente seja Priscila. Priscila, bom dia, Deus abençoe. Ildete, bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Angelina, bisu, Angelina. Beijo do pastor pra você, Angelina. É a Pri, grande abraço, Pri, beijo em todos aí, Pri. Dá um beijo na princesa aí e no príncipe também. Grande abraço no Klinger aí, fala pra ele que eu tô com saudade dele também. A Vanesca tá aí, firme e tacando o dedo, chamando o povo. É isso aí, Vanesca. Quem que tá aí, Xerri, falou? Ah, tá bem. Da pastora Paula? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Osvan. Deus abençoe toda a família aí. Glória ao nome do Senhor. Todos aí, Ildete. Pedro, Pedroca. Grande beijo, Pedroca. Saudade de você, meu batera. Deus te abençoe, neguinho. Sossô também. Grande beijo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Sofia já tá moça já, né? Grande beijo, Sofia. Rafa, grande beijo do pastor Rafa. Manu, beijo, Manu. E a Bia? Ô, Bia, tô com saudade de vocês, viu? Grande beijo do pastor, Bia. Deus abençoe tua casa, pastora Paula. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vão convidando aí o povo, gente, para que possamos juntos estar compartilhando daquilo que Deus tem ministrado em nosso coração. Vamos lá, vamos convidando o povo aí, gente. Enquanto a minha vista vai adaptando aqui a leitura. Agora eu tô tendo que fazer o seguinte. Olha o Almir aí, ó. Bom dia, Almir. Grande abraço, meu querido. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Eu tenho que ler e praticamente quase que gravar o que tá escrito. Aí, Horácio. Grande abraço, Horácio. Deus te abençoe. Bem-vindo, Horácio. Que o Senhor nos abençoe. Ah, é? A Elaine tá aí, Derek? Fala pra Elaine não ficar conversando, não. É pra prestar atenção na live, hein, Elaine? Não é pra ficar brincando com a Angelina, não, Elaine, né? Bem-vinda, Elaine. Deus te abençoe, minha filha.
Elaine e Horácio, Deus abençoe vocês. Deus é muito bom. Isso mesmo, Rita. Você caiu fácil aí, o seu corretor ele joga sempre que Deus é fácil. É bom que a gente faz, não, Deus é fácil, é só quem busca encontra ele. É facinho. Ô, negão! Ê, negão, hein? Deus te abençoe, negão. Um grande abraço. Hello, Jean-Max. God bless you. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa présence merveilleuse. Um bisou a todo mundo de Libaxé. João Marcos, bem-vindo, João Marcos. Deus te abençoe. É, né, Elaine? Isso mesmo, eu sei, você é sério mesmo. É isso mesmo, tem que ser sério, né, Elaine? Deus abençoe. Graça e paz. Deus nos abençoe a todos. A gente está um pouco atrasado hoje porque dormimos mais do que a cama. Vamos lá, gente. Vamos orar? Vamos orar, vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor. Vou esperar das 11h20 então, já que são 11h18. Pois é, Elaine, eu também senti falta, mas assim, eu não sei, minhas vistas não estão me ajudando. Essa semana foi difícil, foi muito difícil. E eu vou te falar, hoje, assim, Deus vai nos dar graça e nós vamos conseguir. Mas os textos eu tenho quase que gravar na cabeça para não ficar tropeçando na hora da leitura, porque as letras elas emendam assim, faz essa porque esse óculos aqui não é meu. Ainda bem que tem ele aqui, porque senão nem isso. Ariadne, bem-vinda, minha filha, Deus te abençoe. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Ainda bem que tinha esses óculos aqui, porque senão nem isso. Então eu praticamente que decoro o texto. Não decoro porque um texto grande não consigo, mas familiarizando com os termos para não para tropeçar o mínimo possível. Dia 3 meus óculos vão estar prontos e tudo vai dar certo. Todos são bem-vindos em nome de Jesus e eu gostaria de convidar você, são 11h20, convidar você para orar junto comigo nesse momento, amém? Bem-vinda, Renata, Deus te abençoe, minha filha, grande beijo, beijão no Marcúcio aí, da visão, e vamos orar. Coloca a tua vida diante do Senhor e vamos orar juntos em nome de Jesus. Papai, nós rendemos graças a Ti, louvamos ao Senhor por aquilo que Tu és, Deus. Obrigado porque Tu és um Deus bondoso, um Deus de graça, longânimo, assaz benigno. Senhor, nós Te agradecemos por este momento e pelo privilégio que temos de, a Deus, mesmo distantes fisicamente, nós nos unimos como igreja para buscarmos a face do Senhor. Nessa hora eu oro, Deus, e peço para que o Senhor visite cada lar, ó Deus, daqueles que estão conosco nesta hora, neste momento desta live, aqueles que posteriormente também vão estar, ó Deus, se ajuntando, ó Deus, a nós, aqueles que vão estar recebendo este vídeo, Senhor, durante essa semana, seja o dia que for, a hora que for. Minha oração é para que cada um seja visitado por Tua presença de graça e de paz, e que
cada família seja visitada, ó Deus, por uma presença doce do Teu Espírito, e que o Senhor sopre, ó Deus, sobre a vida de cada um, um sopro de cura, de libertação, um sopro de fé. Fé para crer, ó Deus, que o Senhor existe, que o Senhor é galardoador de todos aqueles que te buscam, Senhor. Que a Tua mão esteja estendida enquanto oramos, Pai, enquanto pregamos, enquanto compartilhamos, que a Tua mão seja estendida, operando prodígios, sinais e milagres nas nossas vidas, Deus. Toque na nossa mente, em nosso coração e cubra-nos com o Teu sangue, Senhor. E neste momento nós oramos para que todo nível de impedimento caia por terra em nome de Jesus. Que, ó Deus, a minha alma se cale nessa hora e que eu seja, Deus, um canal livre, limpo, para que a palavra do Senhor possa discorrer livremente e alcançar corações que nessa hora se encontram sedento e necessitado de algo do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor me capacite, Deus, toque nos meus olhos, nos meus lábios, para que eu possa ver bem e falar bem das coisas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Leonardo, Deus te abençoe, meu filho, seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis. Claudinei, a Joana tá me falando que o Claudinei lá do Glória. Ei, Claudinei, saudade, Claudinei. Bem-vindo, Claudinei, grande abraço, viu? Amo muito a vida tua e da tua família. Não me esqueço de vocês, não. Que o Senhor prospere você aí, não só nas coisas materiais, mas também nas espirituais, a presença dele na tua vida, na tua casa, tá bom, meu querido? Deus te abençoe, grande abraço, espero em breve poder nos vermos. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos lá, abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 3. Robson Closue, bem-vindo, Robson. Maria Lúcia, bem-vinda, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. O Robson, o Pedinho tá aí, Robson? Fala aí pra mim. Gente... A Fernanda? Fernanda! Deus te abençoe, Fernanda. Grande abraço. Saudade, Fernanda. Eu sei que o Senhor tem te curado aí e as portas estão abertas, Fernanda. O Senhor tem aberto portas. Nós vamos trabalhar muito ainda, ganhar muito dinheiro. Em nome de Jesus. Bem-vinda, Fernanda. Deus te abençoe, tá? Robson, fala aí. Gente, fala pra mim como é que tá o som, como que tá a imagem. Pra gente só ficar mesmo ciente e tranquilo. Pedinho, ô Pedinho, beijo Pedinho, beijo do pastor pra você, Pedinho. Pedinho, o pastor tá com saudade de você, viu? Ah, Pedinho, você tem que vir aqui em casa. Você tem que vir aqui em casa, Pedinho, dar um abraço no pastor, um beijo aqui, ó, no pastor. Grande beijo, Pedinho. Dá um beijo aí no Josué, viu, Pedinho? Em breve a gente vai se ver, Pedinho. Beijo. Então tá bom, Almir. Se tá ótimo, glória a Deus. Rita, ok. Vamos lá então. Abra tua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 3. Glória a Deus. Todos acharam aí? Queridos, olha só. Olha aqui para mim agora. Deixa eu só dar uma sublinhada aqui para eu não ficar depois perdido. Muito bem. Só para você
se situar dentro daquilo que eu quero compartilhar com você, um pouquinho assim do contexto, né? Um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui nesse capítulo 3, tá? A gente vai trabalhar no capítulo todo de 2 Reis. Na época em que Acabe, lembra o rei de Israel lá, que era esposo de Jezabel, enquanto ele era vivo, o rei dos Moabitas, um rei chamado Mesa, ele pagava tributos para Acabe, tá? Para Israel. E aconteceu que, morrendo então Acabe, esse rei, Mesa, rei dos Moabitas, né? Que era contratador de gado, aqui no versículo 4, diz que ele pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã, tá? Então, quando Acabe faleceu, o rei de Israel, ou seja, da parte norte de Israel, porque aqui ele foi separado, morrendo Acabe, ele cortou esses tributos que ele pagava, né? E agora quem reinou, quem assume o reinado de Israel é o seu filho de Acabe, né? Chamado Jorão. Então Acabe morre e seu filho reina em seu lugar, como está escrito aqui no primeiro versículo, tá? Do capítulo 3. Tá? E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Então a Bíblia ela vai mostrando, sempre quando um rei da parte norte de Israel reinava, ele mostrava, esse rei reinou quando em Judá, que é na parte sul, né? E falava o rei. Então o rei que reinava na parte sul. Aqui, Jorão, ele reinou, né? Filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Então já fala simultaneamente quem estava reinando na parte sul, em Judá, de Jerusalém, tá? E cortando então esses tributos que eram pagos pelo rei Mesa, Moabita, morrendo Acabe, cessou então essa grana, né? Esses bens, gado, né? Tudo aquilo que era pago então para Israel. E Jorão se irou com isso, não se agradou e passou revista então ao seu exército para poder pelejar contra Mesa, rei dos Moabitas. Moabitas é daquela tribo lá do incesto de Ló, viu? Lá do incesto de Ló, porque de Ló e suas filhas nasceram Amon e Moabe, os amonitas e os moabitas. Então esse rei para de pagar os tributos e o rei de Israel então passa a revista. E vamos começar então a partir daí a ler, tá? Aí no versículo 5, vamos lá, siga comigo. E me desculpe se eu tropeçar em alguma coisa aqui, mas vou tentar ler direitinho
para a gente não fazer confusão. Versículo 5. Reglando a distância da minha câmera. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale mais covas, muitas covas. Não tem nada demais. Fazei neste vale muitas covas. Em outra versão diz covas e covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores. Todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isso é sangue. Certamente os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas.
e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Haresete deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Versículo 26. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom. Porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, olha só, então depois dessa situação de que o rei dos Moabitas parou de pagar os tributos ao rei de Israel e se revoltou contra o rei de Israel e chamou o seu exército, passando revista ao seu exército, o rei de Israel, esse filho de Acabe, chamado Jorão, enviou pessoas para falar com Josafá, rei de Judá. E Josafá, por sua vez, toma decisão. Ele não buscou o Senhor para saber se aquele convite vinha de Deus, e se ele deveria ou não descer com o rei de Israel para essa peleja, né? Ele simplesmente aceitou, porque diz assim no versículo 7, e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E já no mesmo versículo, ele deu a resposta. Ele não buscou conselho, ele não buscou a vontade, se aquilo era a vontade de Deus, ele não buscou saber qual seria a vontade e a estratégia de Deus, se realmente era para ir, né? E logo na última parte do versículo aí, 7, ele diz, e disse ele, subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então ele aceitou, e já perguntou, e por qual caminho subiremos? Então ele já perguntou para esse rei, né, Jorão, não perguntou para o Senhor, perguntou para o rei de Israel, por qual caminho nós iremos? E Jorão então sugere caminho do deserto de Edom, aqui no final do versículo 8. Vamos pelo caminho do deserto de Edom. Então partiram. Aí pronto, já que vão passar pelo caminho de Edom, o rei de Edom também se juntou a esses dois reis. Então partiram para essa peleja contra os Moabitas 3 exércitos, tá? O exército de Israel, o exército de Judá e o exército de Edom, com seus respectivos reis, tá? Porque aqui no final do versículo, aqui no versículo 9, diz assim, ó, e partiu o rei de Israel, Josafá, e partiu o rei de Israel, Jorão, no caso, e o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. Aqui no versículo 9. Pensem, vamos lá, vamos entrar no meio desse povo e vamos caminhar junto com eles, tá? Saímos então de Israel, de Judá e de Edom, e estamos no deserto de Edom caminhando, milhares de homens, né? Milhares de animais e gado, e vamos que vamos. Quando caminharam 7 dias, o que acontece? Acabou a água. Não tem mais água. Já 7 dias caminhando, e aqui diz assim, ó, no final do versículo 9, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então,
nessas caminhadas assim, longas, aqui já 7 dias, né? Esse gado servia de alimento também para eles. Mas só que aqui agora não tem água nem para eles, os homens que estão indo para essa guerra, nem para os animais, no caso, cavalos aí de combate, cargueiros, deveria, sei lá, se tinha aquelas mulas de carga, não é? Ou camelos, eu não sei, mas que diz que os animais estavam dali. Então agora o exército, o gado que estava seguindo, não tinha mais água. E aí o rei de Israel, aqui no caso Jorão, ele diz assim, no versículo 10, que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Então reinou agora uma desesperança, um desespero, porque se já andaram 7 dias, então agora não tem mais água, a reserva de água acabou nos 7 dias, toda a água acabou no 7º dia, tá? De marcha. Então, aqui agora é morte, porque como que vamos voltar 7 dias para trás sem água? Se toda aquela provisão de água durou 7 dias. Então, para voltar, vamos morrer no caminho. E agora, e para continuar, como que nós vamos guerrear se os nossos animais e o nosso gado e os nossos homens, milhares, porque são 3 exércitos aqui unidos, como que nós vamos prosseguir para uma batalha se nós não temos água? A gente vai batalhar meia hora, 1 hora, os mais fortes, talvez um pouco mais que isso, porque numa batalha dessa, sem água, é pouco provável de sobreviver, né? Então, aqui está como diz o mineiro, no mato sem cachorro. Aqui eles estão num deserto sem água. Tem arma, tem tudo, tem animais, tem gado, mas não tem água. Faltou água. Então o desespero reinou na vida deles. E pronto, o cara disse, que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar na mão dos moabitas. Nem foi nem o Senhor, foi ele mesmo que foi lá chamar. Então pronto, você vai percebendo um monte de coisa que não cola, que não passa, começando lá atrás, agora que o povo dos moabitas parou de pagar aqueles tributos aí, o cara já vai para cima, porque tem que continuar dando dinheiro, não é verdade? Porque sempre que se corta essa boquinha, a gente vai tirando um monte de lição e percebendo tudo aquilo que nós vivemos hoje, principalmente o povo brasileiro, como nós. Tirou aquele recurso que vinha todo mês, o povo fica muito bravo e parte para a briga, não é verdade? Você sabe do que eu estou falando. Então o que acontece? Aqui o rei de Israel ficou muito nervosinho e já foi dar um jeito de contratar exército para poder pelejar, porque acabou aquela boquinha, né, de todo mês. E é um erro. O segundo erro, vai ter vários, você vai achar vários outros, mas olha só, para não ficar estendendo, né? Josafá, homem temente a Deus, não buscou o Senhor para saber qual que era a opinião do Senhor, se ele estava nesse negócio. Ele simplesmente falou, sim, vamos, e pronto, o meu povo é teu povo, o meu exército é teu exército, vamos que vamos. E toma a decisão e vai. Depois não pergunta para Deus, para essa peleja, onde é que eu passo, é por frente, é por trás, é que jeito. Não, perguntou para o próprio Jorão, e ele deu, vamos pelo deserto de Edom. E já, pronto, juntou outro exército, e vai vendo um monte de coisa errada, e vai acontecendo. E agora, reis provavelmente experimentados de guerra, que provisão é essa? Que cálculo é esse? Como é que você parte para uma guerra sem organizar uma provisão? Primeiramente de água, depois de alimento também, né? Como que você parte para uma batalha dessa se você não suportou nem a caminhada de ida? Porque a provisão de água deu só para andar 7 dias. Agora que talvez tivesse mais um dia, não sei. Estava chegando já, né? Agora, Deus nos trouxe para cá.
Então a gente vai tirando lições, a gente vai tomando as nossas decisões e depois assim, não, Deus sabe todas as coisas, é por isso que está acontecendo isso. É claro que Deus sabe todas as coisas. E por saber todas as coisas, nós devemos sempre buscar a direção dele para todas as coisas que vamos fazer, não é? Para todas as decisões que nós vamos tomar. Mas a gente vai tomando decisões e vamos indo. E vamos caminhando. A hora que chega lá na frente, quando chega no estreitamento que você fala agora não dá mais, ele fala assim, Deus me trouxe para cá, isso aqui, provavelmente Deus tem algo com tudo isso. É claro que depois Deus vai fazer convergir na vontade dele, e ele usa essas besteirinhas que a gente vai fazendo na vida, e ele faz convergir na vontade dele, que é perfeita, né? Que é perfeita. Então ele faz convergir na vontade dele por causa da misericórdia, porque ele poderia nos deixar se lascar cada um na sua trajetória que se escolheu para si, não é verdade? Então a gente vai percebendo assim, o homem vai tomando decisões e vamos fazendo. A hora que a coisa fica feia, que acaba recurso, fala assim, Deus, bom, mas Deus, gente, mas Deus está no controle. Claro que Deus está no controle, mas pare com as mazelas. Pare de tomar decisão também sem buscar a direção de Deus, porque depois você vai se lascar aí e vai ficar tenso o negócio. No final dá tudo certo, mas você já se lascou pra caramba antes. O negócio é tenso. Então a gente vai percebendo. E tem gente temente a Deus aqui, porque Josafá é alguém de conceito, né? Mas deu bobeirinha, mas lá na frente ainda achou um recurso, né? E vamos para frente, e vamos aprendendo aqui com esses 3 exércitos aqui, que estão agora numa situação realmente séria, complicada, difícil. Mas saiba, é isso, que sempre que nós tomamos decisões por nós mesmos e vamos avançando, acreditando que podemos fazer todas as coisas que dá na nossa telha, a gente pode se dar mal lá na frente, né? A gente pode se dar mal lá na frente e, atenção, muitas das vezes a gente fala assim, é Deus, né? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Você faz o que você quer, meu querido, livre-arbítrio. Mas saiba que toda decisão ela tem consequência, tá? Então por isso é melhor você, antes de tomar a tua decisão, buscar Deus e pergunta a Ele se é da vontade dEle. E se é da vontade dEle, como você deve agir, né? Lembra de Davi? Senhor, eu irei contra eles, eu pelejarei contra eles. Então toda vez que nós tomamos uma decisão sem perguntar ao Senhor, Senhor, eu faço isso? O Senhor está nesse negócio, o Senhor vai comigo, porque se o Senhor não for comigo, me deixa aqui. Não é? Moisés que o diga. Tá? Então, chega uma hora que pronto, não dá, não adianta. Aí nós vamos buscar o Senhor. Vamos buscar a Deus. E como Deus é muito bom, como Deus é muito bondoso, nessas horas Ele ainda diz, né? Faça isso, isso e isso, porque Ele é muito bom. Mas aí a gente já se lascou de todo lado. Nunca é tarde para ser feliz, já ouviu isso? Pois é. Mas quanto antes, mais sabiamente decidido, menos sofreremos nas nossas decisões. E pronto, no versículo 11, Josafá então, ele despertou quando Jorão já estava desesperado, né, o rei de Israel. Já estava desesperado, Deus chamou esses 3 reis aqui para entregar nas mãos do Moabita. Deus não chamou ninguém, foi ele mesmo. Mas aí, no versículo 11, Josafá, ele... Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Agora vamos buscar, não é? Porque agora a gente já não tem mais nada que fazer. Já me lasquei, Senhor. Agora só o Senhor para ter misericórdia de mim. Ainda bem que tem ele. Então, respondeu um dos servos do rei de Israel, um dos servos ali de Jorão. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Lembra de Eliseu? Aquele que sucedeu no ministério profético de Elias em Judá. E Josafá disse, no versículo 12,
está com ele a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel e Josafá, que é o rei de Judá, e o rei de Edom desceram, os 3 reis foram lá para falar com ele. E Eliseu, que era um cara bem diferente, porque ele não é porque é rei ficava ali puxando saco, não, viu? E nem porque era general, porque era o cara, e o cara é tal, não tinha. Um profeta não tem essas coisas, não deve ter essas coisas, porque é o rei que tem mais dinheiro, que tem mais bem. Não, mas Eliseu era esse tipo assim. Lembra de Naamã? Nem lá ele não foi para falar com Naamã, mas é o general da Síria. Ele mandou o moço dele lá, vai lá e fala para ele mergulhar no Jordão. E aqui, Eliseu, então eles desceram, 3 reis, desceram, né, no versículo 13, e Eliseu disse a Jorão, rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Baal. Vai. Porque quem que eram os pais dele? Acabe e Jezabel, né? Que perseguiu Elias para matar. Falou: vai aos deuses deles. O que tem com vocês? Eu não tenho nada com vocês. Aí Jorão, né, na segunda parte do versículo 13, fala assim: ó, porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Mais uma vez, quem falou que Deus fez isso? Deus permitiu. Mas quem chamou todos eles foi o próprio Jorão. Aí Eliseu, no versículo 14, diz assim, ó: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia nem para ti, eu nem te veria. Olha que profetaço! Se não fosse o rei lá de Judá, eu não ia nem sair aqui fora para falar com vocês, não ia nem ver tua cara, eu não ia nem dar ouvido à tua fala. E ele assim, mostrando mesmo, porque é um homem de Deus, e ele conhecia muito bem tudo que acontecia em Israel, principalmente quando Acabe e Jezabel, tudo o que fizeram, as atrocidades que fizeram em Israel. E no versículo 15 ele diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. Trazei-me um tangedor. Era um arpista. Por que esse profeta, eu não vejo em outro lugar ele precisando de alguém tanger uma harpa para que ele pudesse invocar a presença do Senhor? Mas acontece que aquele tangedor ali, e aqui diz assim, na parte B do 15, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Então, tangendo o tangedor, a presença de Deus desceu sobre o profeta. Outra lição. Esse tangedor aqui, não é que o profeta necessitasse do tangedor para poder falar da parte de Deus, mas é o ambiente em que ele estava agora, porque estava ali o rei de Israel, Jorão, e o rei de Edom. O rei de Edom. Esse tangedor, essa presença de um levita, não seria o termo correto, levita, porque teria que ser da tribo de Levi, mas um músico
um músico, alguém que tocasse bem. Aquilo ali foi para aplacar um ambiente de incredulidade, um ambiente de deuses estranhos que estava ali na vida de Jorão, na vida do rei de Edom. Então aquela geografia ali estava habitada por presença que não era de Deus. Ali naquela vida daquele rei, filho de Acabe. Esse tangedor era para eliminar toda a atmosfera de incredulidade em torno do profeta, para poder permitir para que o espírito do profeta recebesse do Espírito de Deus a revelação da parte de Deus. Tanger a sua harpa. Isso aqui nós temos coisa para falar o ano todo aqui, se quiser. Tanger a harpa afasta a presença maligna e atrai a presença de Deus. Você lembra de Davi? Lá no primeiro monopólio de Israel. No primeiro não, no segundo, né? Porque na verdade o primeiro foi Saul. Você se lembra quando ele tangia a harpa no tempo de Saul? Então era no primeiro. No primeiro. Saul era rei de Israel, porque Israel era um monopólio. Quando Davi tangia a harpa, aquele espírito maligno que atormentava Saul fugia dele e ele ficava bem. Tanger a harpa é afastar a presença maligna e atrair a presença de Deus. Pastor, mas eu não sei tocar nada. Talvez a tua harpa não seja tocar. Pode ser uma oração. Pode ser no serviço. Pode ser numa pregação. Quando você está no serviço, você está tangendo a tua harpa. É o instrumento que Deus te deu. É no dom que Deus te deu. Quando você exerce ele, você vai afastando da tua geografia toda a presença do mal, de incredulidade e atraindo um ambiente de fé e de presença de Deus. Toda vez que tangemos no dom que Deus nos chamou, pastor, mas eu não sei cantar, eu não toco nada, eu estou tocando nem galinha. Não é tocar, meu querido. Talvez você não toca um instrumento, mas aquilo que você põe a mão para fazer, você procura fazer bem, porque você faz para Deus. Isso é tanger a harpa. E quando você está fazendo aquilo que você sabe fazer, você está tangendo aquilo que Deus colocou na tua mão para tanger. Não seja o violão, a guitarra, o baixo, a bateria, sei lá o quê. Mas talvez é no trabalho que você faz. Você está ali limpando aquele banheiro. Como se fosse o banheiro para o Senhor. Ele não precisa disso não, mas como se fosse. Você está fazendo aquela comida. Você está servindo aquele irmão, aquela família. Você está ajudando aquela família como se fosse para o Senhor. E você está querendo fazer o melhor. O melhor. É o que você sabe fazer de melhor. Não, eu sei fritar um ovo muito bem, pois faça-o como se fosse para o Senhor. Isso você está tangendo a tua harpa. No serviço, na música, no trabalho, na oração. Eu gosto de orar, pastor. Isso é tanger a harpa. Isso é tanger a harpa. Sabe que quando você se coloca em oração, em intercessão, a atmosfera vai sendo mudada.
os céus vão se abrindo, se rasgando, porque a oração abre os céus também. Abre os céus e a geografia a qual você está, ela vai sendo liberada, porque onde pisar com a planta dos teus pés eu te dou por possessão. Então você toma posse daquele lugar, é chegado o reino de Deus naquele lugar, e quando você abre a tua boca em oração, os céus se abrem, os anjos começam com taças a levar a tua oração, e você está tangendo a tua harpa, e a presença de Deus vem, e você pode receber de Deus, tanto para você, quanto para aqueles que contigo estão, para a tua geografia. Isso é tremendo. Poderíamos falar horas e horas sobre isso. Mas quando fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, os céus se abrem. O inimigo é obrigado a fugir, porque não tem lugar para os dois. Onde tem presença de Deus, o maligno não tem poder de tocar, não. Salvo com a permissão dele. Então, quando você se colocar a fazer algo, faça para o Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu não consigo falar. Certamente alguma coisa você sabe fazer. Essa é a tua harpa. Por que você parou? Por isso que a atmosfera está desse jeito. A tua geografia não anda bem. Tua harpa está dentro da gaveta. Tira ela de lá, tira a poeira. Tire as cinzas, sopra a brasa, deixa o fogo pegar de novo. A tua geografia vai mudar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não por força e não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E a situação está assim. Agora os 3 reis sem água, os bichos tudo sedento, os homens tudo sedento, e os 3 reis estão lá, pelo amor de Deus. E eu falo assim, se não fosse Josafá, você estava no Sale. Vocês estavam no bico do urubu. Se não fosse Josafá, eu não ia nem vir ver vocês e muito menos ouvi-los. Vai buscar os deuses lá dos teus pais. Lembra do TVM? Te vira, maninho. E ele disse, traz um tangedor. E no versículo 15, na parte final, ou parte B desse versículo, diz assim, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Veio sobre ele a mão do Senhor. E disse no 16, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, ou em outra versão, covas e covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Agora, mais uma loucura de Deus aqui. Deus é assim. Porque se não tiver fé, meu querido, a Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não pode agradar a Deus. Porque a fé, ela faz você acreditar que quando você vem para Ele, estou parafraseando, tá? Quando você vem para Ele, você crê que Ele é Deus e que Ele se torna galardoador para a tua vida. Entendeu? Você tem que acreditar que porque você veio para Ele,
Então ele agora te dá galardões, benesses, bênçãos. Ah, eu vou buscar a Deus então, porque eu preciso de muitas bênçãos. Aí você já pensa, né? Aquelas portas escancarando, dinheiro caindo na conta assim, ó. O galardão de Deus, ele é um pacote completo. Vem as bênçãos, vem os presentes de Deus. Mas no meio dos presentes vem assim também aquelas caixinhas de cura, de libertação, sabe assim? Que também são bênçãos. Só que para ter cura, ter libertação, essas caixinhas dentro delas, tem muitos açoites às vezes para te curar. Correção para te alinhar. Vem poda para você produzir. Vem tudo junto. As bênçãos de Deus são assim. Não vereis vento, não vereis chuva. Aí agora pronto, um exército, quer dizer, 3 exércitos reunidos num, aqui uma coalizão, com suas armas de guerra, escudo, espada e não sei mais o que, e lança e flecha e fundas, porque tinha muito isso. Os fundeiros eram uma arma de guerra. Foi o que Davi usou para destruir o filisteu incircunciso Golias. Agora, imagine esses homens, tá todo mundo com sede, não tem água mais para ninguém, nem para os bichos, nem para eles. Agora eles têm que ir no deserto começar a fazer buraco, covas e covas, gente. E ainda o profeta falou assim: não vai ter chuva e não vai ter vento, vocês não vão ver nada. Mas por que nós estamos fazendo isso? Vai cavando. Agora, igual doido, quem passasse de perto, esse povo tá doido, tá garimpando no meio do deserto, é? Furando cova, buraco, pega o escudo e cava, pega a espada e fura, e tira pedra, e tira areia, e tira terra, o que tivesse lá naquele lugar, no deserto de Edom. Estão cavando, vai cavar, gente, o profeta mandou, mas esse profeta, meu Deus, quantos não devem ter questionado? Eu vim aqui para isso, eu sou um guerreiro, vou ficar cavando buraco no deserto agora, eu fiquei doido da cabeça, ou é para enterrar a gente aqui amanhã? Meu Deus, é muita loucura. O que Deus está fazendo? Fazer buraco no deserto agora? E ainda mais que não vai chover? Não tem nem vento. Não, mas você vai vir muita água. Bom, tem que ter fé, não é? Mas aí quando você chegou naquela fim de túnel, fundo do poço, já escutou isso? Ai, cara, estou no fundo do poço. Sabe o que é bom do fundo do poço? É que não tem mais para onde cair. Agora a tendência é subir, porque se já chegou no fundo, já era. Já se lascou todinho. Então é bom cair no fundo do poço. Cheguei no fundo do poço, meu Deus, é bom, porque agora você não cai mais agora. Você já chegou lá no fundo, agora é dali para cima, então. E ele já estava no fundo do poço, não tinha mais o que fazer, bora, vamos fazer buraco. E certamente, muitos ficaram assim para o outro, assim, o que é isso que nós estamos fazendo aqui? Que doideira é essa? Esses reis estão loucos. Os reis enlouqueceram. Quem que é esse Eliseu? Bom, eles conheciam, a fama de Eliseu tinha corrido por causa de Elias também. E eles começaram a cavar covas e covas. E o profeta diz assim, ó, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, está no 17. Não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E no 18, e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E lá ele vai dando a diretriz do que fazer e como agir quando for tomar aquele exército de Moabe. No versículo 20, depois vamos voltar aqui. No versículo 20, faz tempo que a gente não tem live, não preocupa com a hora não, depois você almoça. Senta aí. Marta, escolha a melhor parte. Senta aí, calma. Não fica olhando no relógio, não. Ai, pastor, vai demorar hoje. Vou demorar, porque essa semana não tivemos nada, vou descontar todo esse tempo sem nada. Aproveita.
E no versículo 20, e sucedeu que pela manhã, que horas? Pela manhã, oferecendo a oferta de manjares. Sabe aqueles bolos de farinha, aquelas coisas gostosas? Fizeram isso. E oferecendo oferta de manjares. Princípios têm que ser obedecidos. A cada vez, queridos, que nós quebramos princípios, a gente tem consequência. A gente tem prejuízo. A cada princípio quebrado, nós atraímos consequências para a nossa vida e para aqueles que estão conosco. Existem princípios. Mas quando nós obedecemos esses princípios, diz que oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de águas. Obedecendo um princípio. A gente já sabe que quando não obedecemos, trazemos consequências graves. Mas também quando nós obedecemos, nós atraímos os milagres de Deus. A cada vez que você obedece um princípio, sabe? Você recebe bênção da parte de Deus. Você recebe cumprimento de promessas. Você recebe cumprimento de palavras que foram lançadas sobre você ao longo da tua vida, quando você ainda era até incrédulo. Sem graça, né? Às vezes lá no começo da tua conversão você ouviu alguém falar: meu filho, eu vejo Deus assim trazendo algo muito tremendo na tua vida. E você fala assim, eu falo você, mas na verdade era eu. Esse cara tá falando, não tem nada a ver. Mesmo no tempo da incredulidade. Essas palavras que foram lançadas, talvez ela não se cumpriu ainda porque tem princípios a se colocar em prática. Porque a partir do momento que colocamos em prática princípios estabelecidos por Deus, princípios que não mudam. A Bíblia diz: a quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A Deus, honra, glória e adoração. Só a Ele prestarás culto e o adorarás. Quando você entra na obediência desses princípios, no executar de princípios, certamente as águas vêm. As promessas começam a se cumprir. Os milagres começam a acontecer. Milagres que já tinham sido liberados há muito tempo. Mas faltava uma geografia de colaboração para que as promessas se cumprissem. Faltava ainda um coração apto para receber. Então, enquanto nós não cumprirmos esse princípio, a gente vai ter uma experiência parcial das coisas de Deus. Vamos continuar na periferia das coisas de Deus e da vontade de Deus. Pela manhã eles ofereceram aqui essa oferta de manjares. E as águas vieram e encheram. Encheram o quê? As covas que foram furadas, cavadas. Aqui a gente vê uma questão de princípio nos manjares, mas nos versículos aqui que antecedem esse, nós vemos ato de fé, ato de obediência. Porque um homem de Deus falou, eu criei e eu fiz, eu agi.
Se esses caras, esses 3 reis com os exércitos que estavam ali, se eles dizem, que besteira é essa? Isso, nós não estamos querendo isso, nós estamos precisando de água, nós precisamos de resposta de Deus, de solução, não é essas doideiras não, meu amigo. Você não vê vento, não vê água, não vê chuva, mas você pode ver água. E se você não seguir uma direção de Deus para a tua vida, mesmo que parece loucura, você vai usufruir muito pouco do que Deus tem para você. Muito pouco. Porque que se eles não tivessem cavado essas covas, essa água ia vir. E mesmo se ela viesse, ela vinha e ia embora. Cavar cova no deserto é preparar um terreno para o milagre de Deus, querido. Parece doido, né? Cavar cova no deserto. Eu não vim aqui para isso. Isso não é o meu chamado. Não é para isso que eu estou aqui. O meu chamado é tocar o meu instrumento. O meu chamado é pregar a palavra, entendeu? O meu chamado aqui é profetizar. Ei, tudo bem. O propósito desses homens lá era guerrear. Mas deixa eu te falar, nas nossas guerras, cavar covas secas em deserto também é uma guerra. Primeiro, é uma guerra contra o espírito de incredulidade que está no nosso coração. Um espírito de rebeldia que não obedece. E depois, culpa a Deus. Deus no controle. Claro que Deus está no controle, ô seu abestiado. Deus está no controle, claro que está. Por isso ele deixa você se lascar, porque você é desobediente. É quando alguém vem buscar um conselho, você dá o conselho e sai bravo com você, porque não é o conselho que ele queria. Não, fui buscar o pastor, mas... falou umas coisas lá que não testificou, não. Não é o que você quer ouvir, né? Abençoado. Não cava não, então, não. Essa direção aí, não tem muito a ver, não. Se você busca um homem de Deus, que é de Deus, eu tô falando, presta atenção. Ele vai te dar direção, mas você está disposto? Só o que convém, né? Sabe o que vai acontecer? Você vai se lascar do mesmo jeito. Se eles não cavam essas covas, eles iam se lascar, sabe? Porque a água vinha. Poderiam até beber ali, saciar por meia hora a sede. Se é que as águas viessem, né? Porque as águas vieram porque teve um ato de obediência e depois um ato de cumprimento de princípios na questão do manjar. Na questão da oferta. Tá? Poderia ser um boi também, em sacrifício. Ou em holocausto, eu não sei. Cavar covas e covas no deserto, em obediência à voz de um profeta. É você mesmo não vendo possibilidade, mas se Deus falou, tu faz. Tu faz. Porque Deus quer um coração disposto a obedecer. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Pede para Deus te dar um coração obediente, tira esse coração duro de carne, racional, incrédulo que está aí.
É por isso que teve aquele tangedor lá, porque aquele ambiente de incredulidade, de deuses, de profetas de Baal, de Balins e toda essa baboseira que existia, que Elias destruiu nos dias dele, lá no Monte Carmelo, que todo mundo conhece. É essa atmosfera que estava lá. Por isso que teve que vir esse tangedor para o profeta, sabe como é que é? Poder receber ali, ó, da parte de Deus, por causa de Josafá. E a direção foi doida, louca. O que você tem feito para cumprir o propósito de Deus na tua vida? Vai continuar aí murmurando no espírito de rebeldia e de incredulidade? Enquanto você continuar nesse espírito de rebeldia, de incredulidade, amigo, você não vai ver vento, você não vai ver chuva e você não vai ver água, não. Pode até ver vento. Não, ver vento você não vai conseguir, a menos que você faça uma aliança com a Dilma e estoca ele, né, em algum lugar. Pode até ter vento, mas se não tiver obediência não tem chuva. Pode até ter chuva, mas se não tiver obediência a água não fica. Aqui não teve nem vento nem chuva, mas teve água por causa de um ato de obediência. Cave covas. Continue cavando covas. Meu Deus, mas eu já estou aqui, eu estou buscando, meu Deus, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Pois continue. 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 Ah, mas está difícil, eu estou aqui, já faz tanto tempo que eu estou pagando o preço, meu Deus. Continue. Isso é obediência. É fé. É fé. Não tem explicação. Eu estou parecendo um idiota aqui sozinho, meu Deus. Continue parecendo um idiota. Buscando ao Senhor. É melhor um idiota que busca o Senhor do que um sábio que não tem Ele e sua presença. Continue. Vá cavando. Mas não esqueça dos princípios. Quanta gente tem semeado desonra? Quantos filhos têm desonrado os pais? Quantos pais têm provocado os filhos à ira, que também é uma quebra de princípios? Quantos princípios estão sendo quebrados? Não se honra mais. Eu, pastor, não, fica enchendo barriga de pastor. Pare com isso. Pare com isso. Honre. O Senhor disse, honra a quem honra. Tributo a quem tributo. Dá a Deus que é de Deus, César que é de César. Honra o teu pastor, honra o teu pai, honra a tua mãe, honra o teu patrão, honra a tua esposa, honra o teu marido. Isso é princípio. E todo princípio obedecido atrai as bênçãos de Deus e cumprimento de promessa. Honre o teu sacerdócio como homem de Deus que você diz que é. Porque não adianta vir na frente das pessoas com uma máscara, que agora é moda usar máscara. Com uma máscara de homem de Deus, não é contra o Covid, não, é a máscara da hipocrisia, da demagogia. Vem na frente do povo com uma máscara de homem de Deus, mas em casa não tem nada de Deus naquilo. Abra a boca. Você só vê a carne falando. Isso para não falar quando o diabo fala também. Lembra de Pedro?
Ah, Senhor, de maneira nenhuma. Não, não vou fazer isso com o Senhor, não. O que é que Jesus falou? Afasta de mim, Satanás. Ué, mas ele não era Pedro? Era. Mas você deu a boca dele para outro falar. Então tem fala que é da alma, tem fala que é da carne, e tem fala que é do cão. Sabe? Lembra do termo? Sisudo em palavra. Hã? Meu Timóteo aqui, ele se arrebenta comigo, coitado. Mas fica, ó, Niquel. Não é Patrícia Niquel. Não adianta. O princípio é você cumpre ele. Você é um homem de honra? Uma mulher de honra? Sim. Aonde eu estou, então, é uma presença de honra. Não é honra aqui, desonra lá. Não pode da mesma árvore, fruto bom, ou da mesma fonte, água boa e água amarga. Não pode. Não pode. Você fica nessa aí, isso é religião, religiosidade. Chega na igreja, agora nem isso, né? Aí pronto, veste aquela capa maravilhosa, aquela máscara que não é contra o Covid-19, é a máscara da hipocrisia, da falsidade. Dupla personalidade. O duas caras. Eu sou muito crente na igreja, hein? E quando sai de lá? A honra, o princípio, a fé, obediência. Atrai uma atmosfera de milagre. Jesus falou para os seus discípulos, quando vocês forem chegar no lugar, você diz, eis que é chegado o reino dos céus. Eis que é chegado o reino dos céus. Você é um portador de reino. Mas qual reino? Porque tem gente que quando chega no lugar, eis que é chegado o reino do cão. É tão religioso que até para orar muda a voz. Vai falar, muda a voz. Ó, para de besteira. Muda o teu coração que é melhor. Deixa a sua voz do jeito que tá. Mas para cantar, se puder melhorar, é bom. Tem gente que não canta nem no banheiro, mas quer cantar. Ah, não, é para Deus. Ah, então, por isso mesmo tem que ser bom. Lembra lá? O mesmo que era sisudo em palavra, tocava bem. Faça bem. Faça bem. Deixa eu te falar, ora, pede para Deus colocar guarda na sua boca. Para você, quando abrir a tua boca, você tem tempero. A Bíblia diz que a tua palavra seja temperada com sal. Com sal. Traz sabor. O sal tempera. Mas se vier a ser insípido, não servirá para mais nada, além de ser lançado fora e pisado pelos homens. Está entendendo? Um discurso que condiz com uma conduta. E uma conduta que condiz com um discurso. Senão, é mera hipocrisia e falácia. Alright? Faça covas. Tá difícil? Continue cavando. Continue cavando. Sabe por quê? Certamente ao amanhecer as águas virão. E quando essas águas vierem, você tem um depósito porque você cavou. Sabe essas orações que você tem feito assim? E parece que nada muda, continue, isso aí são covas secas. Vá cavando. Continue. Ai, mas isso está muito demorado.
O tempo de Deus não é o nosso tempo. O pensamento de Deus não é o nosso pensamento. As coisas de Deus são muito mais altas, completas, maravilhosas, perfeitas. Espera o tempo dele, porque tudo no tempo de Deus é bom. Tudo é bom quando é no tempo de Deus. Eu tenho aprendido isso. Espera. Continue com a tua cara no pó, com a tua boca no chão, os teus joelhos no chão. Persevera. As águas virão. Eu quero ser um profeta hoje na tua vida. Deixa eu te falar. Continue cavando essas covas pela fé. Porque as águas virão. E Eliseu foi tão caprichoso assim, quer dizer, Deus, né? Através da vida dele, falou assim, você não vai ver vento, não vai ver chuva, é porque o milagre é assim mesmo, é muito doido. Não tem chuva, não tem vento, mas vai vir água. Mas de onde que vem isso? Não sei não, vem de Deus. Sabe aquelas águas que veio para rassaziar a sede de 3 exércitos, milhares de homens, animais, gado. Todos beberam e se fartaram, saciaram a sede, se encheram de força, porque as águas vieram e vieram de Deus. Não foi de chuva, foi de Deus. Porque não, estava marcando chuva mesmo, por isso que veio, não tem nada de Deus nisso aí não. Então as coisas de Deus é assim, é loucura. Parece loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E essas águas vieram. E os poços, as covas que foram cavadas, retiveram essas águas. Porque senão seremos como aquela cisterna rota que não retém a água. Que não retém a água. É aquela cisterna porosa. Seja um vaso reparado, sem impurezas, porque o óleo é muito fino. Muito fino. E se o vaso não for reparado, o óleo vaza e vai embora. Deixa o oleiro trabalhar. Para reter. Para que a presença venha e fique. As águas vieram e tinha muita cova aberta, juntou muita água. Continue cavando. Haverá um dia em que você verá a paga do teu penoso trabalho. O teu trabalho, o nosso trabalho no Senhor não é vão. As águas virão. Mas cave bastante covas secas para reter essas águas. Aproveite esse tempo de sequidão de deserto que você está. É como aqui no versículo 10, nesse tempo de desesperança. É nesse tempo que as covas são cavadas. As covas são cavadas em tempo em que não temos esperança, porque é ali que é gerado fé. Atos de obediência pela fé atraem os milagres da promessa de Deus. Eu criei, por isso eu obedeci.
E porque eu criei e obedeci, eu vivi esses milagres. Buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer à voz de Deus, executar as diretrizes de Deus, resgatar os princípios, tá? Tudo aqui você vai trazendo aqui. Buscar, ouvir, crer, dar o passo de fé, porque creu, obediência, resgate de princípios e execução dos mesmos, realização de milagre, cumprimento de promessa, resposta esperada, sem acréscimo de dor. E sucedeu que pela manhã, versículo 20, vamos avançar para terminar. Oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Encheu de água. E aí o milagre ele é bem maior do que se saciar da presença de Deus e do milagre. Agora vem o milagre da vitória de Deus contra os inimigos, contra toda força contrária, contra toda força opressora. Ouvindo, pois, todos os moabitas, que os reis tinham subido para pelejar contra eles, estamos no versículo 21, convocaram a todos os que cingiam cinto e daí para cima puseram as fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte dele as águas vermelhas como sangue. Essas águas, queridos, não serviu só para saciar a sede do gado, dos animais e dos homens, não. Essas águas também confundem os inimigos. A hora que eles subiram e olharam lá para baixo, no arraial desses três exércitos, o sol estava nascendo. As águas pareciam vermelhas como sangue, por causa do reflexo do sol nascendo. Olharam e viram aqui e falaram, nossa, já se mataram, vamos descer e vamos acabar com eles. Eles já estão se matando entre si. Está cheio de sangue lá embaixo, foi o que eles viram, uma ilusão louca. É só Deus para fazer uma coisa dessa. É só Deus. E Deus sempre agiu dessa forma doida. Se você vê os Gideão com seus 300, se você vê Davi, se você vê homens de Davi contra 800, contra 500, contra 400, um homem. É porque tem um exército de Deus, que um dia Eliseu orou para o moço dele ver, lá naquele monte. Mostra para ele, Senhor. Abra os olhos dele para ele ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Deus abriu os olhos do moço de Eliseu e ele viu um grande exército de cavalo e cavaleiros e carroça de fogo. Mas são os que estão conosco. E aqui, essa ilusão de ótica louca que eles tiveram, viram a água como sangue, e disseram, isso é sangue! Versículo 23. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Vamos lá, vamos saquear os despojos. Só que não, né? Só que não. Eles estavam bem vivinhos. E estavam cheios de alegria, sabe por quê? Quando uma promessa se cumpre, a gente fica mesmo extasiado. E eles estavam cheios de força, porque eles obedeceram, se sacrificaram
na execução de uma direção de Deus, pela fé. E o milagre veio e o milagre continuou. Permaneceu. O milagre precisa de permanecer. As águas continuaram, encheram. Todo mundo bebeu, tinha água ainda. Amanheceu o dia e as águas desceram e ficaram. E os inimigos viram. É sangue, já se mataram. Bora lá saquear. Porém, no versículo 24, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram. Aí esses homens cheios de força agora e cheios de fé, porque você, quando cumpre uma promessa, uau, a gente enche de fé, não é? Fala, nossa, minha fé renovou agora. Depois desse milagre aí, ó, ninguém me segura. Hein? Agora eu engrossei o couro mesmo, agora a tamargueira tá falando. Se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E fizeram tudo aquilo que Deus mandou fazer. Lá no final do, no final do capítulo, no versículo 26, o rei dos moabitas desespera. E no versículo 27, pega o filho dele, primogênito, e ofereceu um holocausto em cima do muro. Escandalizou Israel. Pegou o menino, o que ia ser... Menino já não era menino, normalmente era um guerreiro que estava ali, porque era o primogênito. Ofereceu em holocausto, que é diferente do sacrifício, né? No holocausto queima até virar cinza. Ele fez isso com o filho primogênito dele, aquele que ia reinar no lugar dele, que ia suceder no trono. Israel volta para casa, no versículo 27. Olha aqui para mim. Tá difícil aí, tá meio esquisito? Você está tentando, fazendo, continue. Isso são covas secas. Por enquanto elas são secas. Mas saiba que as águas virão. E você se regozijará no milagre de Deus na tua vida. Amém? Buscar a Deus para as nossas decisões, nossos caminhos. Buscar direção de Deus. Ouvir a direção de Deus. Buscar. Ouvir. Não é um monólogo. É um diálogo. Um diálogo é entre dois. Não é só você abrir sua boca e destampar. Pare um pouco para ouvir também. Deus também quer falar com você. Busca a direção. E quando a direção vier, dê ouvidos a ela. Você ouviu? Creia e haja. Porque se não crermos e não agirmos, nós somos como aquele construtor que construiu a sua casa na areia. E veio o vento e o mar e derrubou a casa. Então não construa os seus castelos, os seus sonhos, a sua casa na areia. Construa na rocha. Isso é ouvir e obedecer. Ser só ouvinte sem obediência é imprudência. É construção na areia. A primeira batalha que você enfrentar vai destruir tudo. Mas se você for prudente, construtor, e construir sua casa sobre a rocha, vai bater o vento do mesmo jeito. O mar vai ficar bravio do mesmo jeito. Mas a diferença é que a tua casa não vai cair. Atos de fé em obediência. Ouviu, obedeceu. Cave. Cave. Tá difícil? Cave. Continue cavando. E depois, resgate o princípio. Princípio da honra. A desonra é uma semente, mas a honra também é uma semente. Quem planta honra, colhe honra. A quem honra, honra.
depois da obediência do princípio, o milagre, as águas virão. E vai te matar tua sede, te encher de vida de novo, te encher de fé e de força por causa de uma experiência. Quando vivemos uma experiência com Deus, a nossa fé é fortalecida e renovada. E o que é maravilhoso, os inimigos são vencemos, mas sempre nele. Deus te abençoe. Vamos orar. Papai, no nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse momento, por esse tempo. Louvamos ao Senhor pela Tua graça e a Tua misericórdia em nossas vidas. Dá a Deus ouvidos para Te ouvir e fé para obedecer e marchar rumo à obediência. Que o Senhor nos fortaleça em tempos, ó Deus, de batalha, de desertos, em que somos desafiados, mesmo em meio ao deserto, ainda assim, cavarmos e cavarmos mais e mais. Mesmo que contrariando toda a lógica, mas pela fé, Senhor, nos dê um coração obediente e que possamos continuar cavando covas e covas. E nos ajuda, Senhor, a resgatar os princípios, Senhor, imutáveis do Senhor. Primeiramente para contigo, Deus, e depois, ó Deus, na horizontal, em direção àqueles que estão ao nosso redor. Que possamos viver um tempo de resgate desses princípios e que essas sementes, ó Deus, frutifiquem, prosperem e que possamos ver e viver uma colheita sem precedentes de honra e força e uma fé renovada para a Tua glória. E que possamos viver um tempo em que os nossos inimigos batam em retirada. Batam em retirada. E que fujam da nossa presença por causa da Tua presença em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado e abençoador. Que o Senhor fortaleça a tua fé e que os princípios imutáveis de Deus sejam resgatados na tua casa, na tua vida e na vida dos teus. Uma semana de bênção. E em nome de Jesus até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Beijo, Deus te abençoe.